Romanos capítulo 3, verso 21, a justiça por meio da fé. Diz assim a palavra, Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei, mas não, onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Amém? Oramos ao Senhor para a glória do nome, mediante a tua santa presença, Deus, como o Senhor já tem falado conosco durante os louvores, fale conosco, Eterno, mediante a tua palavra, que o Senhor possa estar presente conosco, nos abençoando, nos dando vitória, em nome do Senhor Jesus, o Filho precioso, que assim pedimos, elegemos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Olhamos pela palavra, se fala justificação por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé. Então o que acontece? Quando nós tomamos posse da presença do Senhor, a nossa justificação diante dos olhos do Senhor vem pela fé. Então a palavra diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Então diz ainda, se olhamos, então manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. A lei e os profetas já aqui, se nós olhamos, essa justiça já era providenciada, se manifestou pelo Senhor, através da lei e dos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Essa justiça diz, não há distinção, é para todos que creem. Creu, vem a justificação. Nós olhamos então, 3, o 21 e 22, existe uma maneira de sermos inocentados, crendo no Senhor Jesus Cristo, pois Ele pode apagar os nossos pecados. Crer significa confiar plenamente que o Senhor Jesus Cristo perdoará nossas iniquidades e nos tornará justos diante do Senhor Deus, e nos capacitará a viver da maneira como Ele nos ensinou. Então aqui nós olhamos o grande objetivo de nós crermos no Senhor Jesus, reconhecermos que a salvação é pela fé, não mediante a lei. Se nós olhamos nos dias da lei, e os profetas já testemunhou desse dia glorioso, o Emanuel conosco, seria o Senhor Jesus reinando entre nós. Então, olhando para tudo, a solução do Senhor Deus está disponível para todos nós, a despeito de nossa origem, formação ou de nosso comportamento no passado. Então aqui a solução é pela fé. É mediante a fé que nós somos reconhecidos aos olhos do nosso Pai como filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olhamos para os próximos versos. Diz-se Deus, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aqui olhamos para a raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram, toda a raça humana é semente do pecado, estão destituídos fora da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para esse verso, nos chama a atenção bem claro, que aqui diz, pois todos os pecados são destituídos fora da glória de Deus.
todas as iniquidades, que nos torna pecadores, nos afastam do Deus Santo. Todo o pecado nos afastam do Senhor. Portanto, todos os pecados levam à morte. Todos os pecados conduzem o homem à morte, se fala assim da morte, condenação eterna. Porque nos desqualificam para viver com o Senhor Deus. O pecado nos desqualifica de nós como nós vamos viver perante o Senhor Deus. O pecado impede, nos desqualifica. A respeito de sua gravidade, não classificamos pecado como pequenos e grandes. Então, devido a gravidade do pecado, tanto o pecado pequeno quanto grande, nos desqualificam perante a presença do Senhor. Todos eles nos separam do Senhor Deus, mas todos podem ser perdoados. Isso é importante. Todos os pecados, tanto pequeno quanto grande, nos desqualificam na presença do Senhor. Mas se nós olhamos para a palavra, todos podem ser perdoados. Olhamos aqui o grande amor do Senhor para com a raça humana. Todos os pecados podem ser perdoados. Por isso que mediante a fé que nós recebemos o que? Os perdão de nossos pecados por nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos no Filho, cremos no Senhor Jesus. Então, olhando para ele, portanto, todos os pecados levam à morte, porque nos desqualificam para viver com o Senhor Deus. Todos os pecados levam à morte. E aqui nos diz, nos desqualificam para viver com o Senhor Deus. Arrependam em sua gravidade, classificamos o pecado, com pequenos e grandes, mas todos podem ser perdoados. Falando da glória do Senhor Deus, final desse verso, que diz assim, destituindo a glória de Deus. Quando nós olhamos a glória do Senhor Deus, o que o Senhor Deus pretende, o que o Senhor Deus pretendia, que o homem tivesse a glória que tinha antes da queda. O que o Senhor Deus quer que o homem tenha a glória dele. Nós somos um templo vivo do Espírito Santo, que ele tenha a glória dele como o homem tinha antes da queda, com Adão. O Senhor Deus falava diretamente com Adão. Gênesis 1, verso 27, diz, 27 ao 28, diz: criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E deu ao homem total autoridade para governar sobre toda a criação. Vemos que o homem tem domínio sobre toda a criação. Você tem os animais mais ferozes possível, o homem o homem, o Senhor deu autoridade ao homem. Então, se nós olhamos para o Salmo 8, verso 5, o salmista diz assim: 8,5: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Se nós olhamos essa palavra aqui, o salmista dizendo que o homem, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e coroaste de glória e de honra. Quem? O Filho, o Senhor Jesus. Na sua natureza humana, como homem. Então aqui o Senhor Deus, usando o seu próprio Filho, verso 6 diz: tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo puseste. Diz que o homem tem governo de tudo. E esse governo de tudo, o Senhor deu autoridade ao teu Filho. E hoje, se nós olhamos para Efésios 4, 24, também diz: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nós somos aqui revestidos do novo homem. Precisamos revestir de quem? Do Senhor Jesus. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Que nós somos criados para a glória do Senhor, que nós transmitimos a verdade. Efésios 4, 24, estamos falando, então diz aqui: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Nós somos, o Senhor Jesus veio para isso. E para nós olharmos para Ele sendo o nosso espelho, nós procuramos viver uma vida voltada aos olhos do Senhor. Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Colossenses 3 e 10 também nos diz: e se revestirão do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, em imagem do seu Criador. Quem revestir do novo? Nós cristãos. Revestir do novo o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Procurar revestir de Cristo, revestir do conhecimento, revestir da presença dele sobre o nosso ser. Então diz a palavra:
sendo renovado no conhecimento, a imagem do seu Criador. Olhamos aqui, nós podemos ver claro e que o crente voltará a ter por meio do Senhor Deus, aleluia, aqui ó, olhamos, e que o crente voltará a ter por meio do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma liberdade gloriosa, nós voltamos a sentir, a ter a glória do Senhor conosco. Como Adão perdeu devido ao pecado, como a raça humana perdeu, nós voltamos a ter a glória do Senhor conosco, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Crendo no Senhor Jesus, dedicando a Ele. Hebreus capítulo 2, verso 5 diz assim: não foi a anjos que Ele sujeitou o mundo que havia de vir. Não foi a anjo que o Senhor confiou, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem, para que com ele te importe. Salmo de Davi, Salmo 8, relata esse assunto. Que o homem, que o Senhor preocupou tanto com o homem, porque importa tanto o homem, e o que o Filho do Homem, falou o Senhor Jesus aqui, para que com ele te preocupes, ele preocupando em enviar o seu Filho para a nossa salvação. O verso 7 diz: tu fizeste um pouco menor do que os anjos. O Senhor Jesus se fez menor que os anjos para estar aqui na sua natureza humana. E coroasse de glória e honra. Ele coroou quem? O Filho de glória e honra. E diz o verso 8: tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Então, tudo, podemos por esse verso, tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Tudo está debaixo dos pés do nosso Rei Senhor Jesus? Sabemos que hoje não. Ainda não. Mas o próprio verso fala desse assunto. Então, quando nós olhamos aqui, tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Ao lhes sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Todas as coisas estão sujeitas ao domínio do Senhor Todo-Poderoso. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Isso é importante. Ainda sabemos que todas as coisas não estão sujeitas ao Senhor Todo-Poderoso. Não está debaixo do domínio. Por quê? Por enquanto o mundo está por conta do mal. Mas dias virão que o governo vai ser completo de nosso povo. Tudo vai estar debaixo de seus pés. E se olhamos para o verso 9, diz: vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, aqui observamos, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentou a morte. Aqui diz claro, pela graça do Senhor Deus, bem claro. Podemos agora, porém, ainda não vemos aquele que todas as coisas lhes foi sujeito. Parte final aqui. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar, vemos todavia aquele que por um pouco de tempo foi menor que os anjos, Jesus coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, a graça do Senhor, em favor de todos que reconhecem Ele se torna filho, todos que reconhecem Ele se torna salvo, experimentasse a morte. Foi com a graça de nosso Pai. O Senhor Jesus desce a sua vida por nós. Foi com a graça de Todo-Poderoso que Ele desce a sua vida para resgatar a vida de quem? De toda a raça humana. Quem? Aqueles que creem no seu Filho. Podemos observar a palavra. Claramente observamos essa palavra que é poder e glória. E assim observamos claramente essa palavra. Verso 23 diz, acabamos de ler o verso 23, e repetindo 23 diz assim, 3 e 23: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana pecou, estão fora da glória de Deus, da presença do Senhor. Então o que diz aqui o verso 23? Portanto, ninguém será declarado justo diante do Senhor Deus, baseando-se na obediência à lei. Ninguém se declara justo diante dos olhos do Senhor Deus, baseado na lei. Então aqui diz o verso 20, se nós olhamos 3 e 20 diz esse assunto, nós podemos observar a palavra. Diz, portanto,
ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, mediante a lei, que a raça humana se tornou consciente do pecado. Então olhamos que ninguém diante da lei se torna, podemos ver aqui, ninguém pode ser salvo mediante a lei. Mas embora todos sejam pecadores e não filhos, o Senhor Deus declara não culpados. Isso aqui é importantíssimo, ó. Mas, embora todos sejam pecadores e não filhos, o Senhor Deus declara não culpados, mas justo todos os que depositarem a confiança no Senhor Jesus. O Senhor Deus declara aqui, claro, isso aqui é importantíssimo na vida de cada um de nós. Portanto, ninguém será declarado justo diante do Senhor Deus, baseando-se na obediência à lei. Agora diz, mas embora todos sejam pecadores, todos toda a raça humana é pecador, e não filhos, não são filhos, o Senhor Deus declara não culpados. Quando? Mas justo todos os que depositarem a confiança no Senhor Jesus. Se você depositar a tua confiança no Senhor Jesus pela fé, se você deposita a tua confiança, o Senhor Deus declara você justo, porque você crê no sacrifício que o nosso Pai permitiu que o seu Filho fizesse, dando sua vida para resgatar a nossa vida da maldição do pecado. Então aqui, isso aqui é muito importante na vida de cada um de nós. Podemos observar essa palavra, glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 24, 3 e 24, aqui diz, olhamos para o verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Nós somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor. Ainda diz aqui, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Por meio da redenção que o Senhor Jesus deu sua vida para a nossa salvação. Somos salvos gratuitamente. Então diz, essa declaração é válida porque Cristo morreu para pagar a pena do nosso pecado e levou uma vida de justiça perfeita, que também pode ser imputada por nós, pode ser acreditada por nós. A vida que aqui diz bem claro. Se nós olhamos pela palavra, essa declaração é válida porque Cristo morreu, o Senhor Jesus morreu para pagar a pena do nosso pecado e levou uma vida de justiça perfeita, que é igual a Cristo, que também pode ser acreditado em nós. Esse é o tema central de Romanos 1,17, que a palavra diz assim, Romanos 1,17, a palavra nos diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Por isso que é importante o cristão ter um zelo, um temor pela presença do Senhor. Você sempre reconhecer que Ele está presente. Onde? No nosso viver. Presente no seu santo templo, lugar que nós adoramos Ele. É pela fé. Nós não vemos com os nossos olhos, mas sabemos que Ele está presente. Então você reconhecendo a glória do Senhor, reconhecendo que Ele está presente, que Ele está, como diz, olhando para você, olhando para nós, qual a posição nossa? Viver uma vida de zelo, de temor aos olhos do que vive e reina na Deus. Amém? Que nós vivamos uma vida de temor aos olhos do Senhor. Podemos observar justiça de Deus, falamos em Romanos 1,17, podemos observar claramente a palavra, a justiça do Senhor Deus, a sua obediência à lei do Senhor Deus e sua morte sacrificial. Então aqui fala da justiça do Senhor Jesus Cristo, sua obediência à lei do Senhor Deus e a sua morte sacrificial. O Senhor Jesus, aqui a obediência dele à lei do Senhor Deus e a sua morte em sacrifício, morte sacrificial, será acreditada aos crentes como pertencente a eles. Será acreditada a nós como pertencente a eles. O pensamento central da justiça é que, embora o homem, sem dúvida alguma, merece totalmente ser declarado culpado, se nós olhamos aqui, Romanos, no capítulo 3, do 9 ao 19, fala claramente que o homem merece ser culpado, o Senhor Deus declara justo por causa da confiança do Senhor Jesus Cristo.
Por causa que você confiou no Senhor Jesus Cristo, você é declarado justo aos olhos do nosso Pai, porque você creu no Senhor Jesus. Você declarou a vida para Ele. Você reconheceu que o Senhor Jesus vive. Você reconheceu pelo Espírito de Deus. Você provou para você mesmo que Ele é o Cristo vivo e verdadeiro. Como que você prova para você mesmo que o Senhor Jesus é o Cristo vivo e verdadeiro? É a palavra, Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você começa a pedir, Senhor, tenha compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu não preciso tanto, Senhor, você me ajuda? O Senhor me dá força, o Senhor me dá graça, eu quero sentir tua glória, eu quero sentir tua presença. Você começa a sentir a presença do Senhor. Você começa a sentir a glória do Todo-Poderoso. E sentir a glória dele, o que acontece? Você prova para você mesmo que o Senhor Jesus é vivo, santo e precioso. Amém? Estamos para a glória de Deus? Glória ao seu Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Aqui, esse fato é apresentado de várias maneiras. Podemos ver esse fato é apresentado de várias maneiras. Se falando aqui claramente da graça do Senhor, pela fé e de campo ao Senhor, gratuitamente, como dádiva em troca de nada, recebemos de graça, gratuitamente a salvação, como dádiva em troca de nada, por sua graça, sua grande misericórdia para conosco, a graça do Senhor para conosco, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, por meio da sua morte, nós recebemos a salvação, recebemos mediante a fé o Senhor conosco, por meio da fé. Então, se nós olhamos Romanos 3:25, ainda fala por meio da fé, podemos observar claramente a palavra dizendo: 13. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, para demonstrar a justiça do Senhor pela fé. E diz a palavra: em sua tolerância, a deixar impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso é importante, ó. Em sua tolerância, você aceitou o Senhor? Vou deixar impune o que você fez antes. Seus pecados você cometeu, eu fui impune, vou perdoar. O que é isso, meus irmãos? A partir do momento que nós tomamos uma posição pela fé de seguir o Senhor Jesus, os nossos pecados são apagados, são perdoados, deixando impune. Então o que é isso? Ele não vai cobrar de nós, você fez isso, aquilo errado. Então o que diz claro, que a palavra diz, ó, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em sua tolerância a deixar impune os pecados anteriormente cometidos. O que a pessoa cometeu antes, isso Deus apaga. O que Ele quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós podemos chegar à sua presença com confiança. E esse relacionamento com o Senhor Deus nós só temos através do seu Filho, o Senhor Jesus. Por isso que temos que invocar esse nome, pedir a presença do Senhor conosco, lutar para estarmos com o Senhor, que nele nós temos vida. Conhecendo o Senhor Jesus, que é a verdade, nós alcançamos vida. E alcançando vida, você tem segurança de vida eterna com o Senhor. Aleluia. O Todo-Poderoso, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então diz a palavra, redenção é uma palavra tomada por empréstimo. Aqui Paulo dizendo, falando sobre redenção. O que é redenção? Naqueles dias ele citou a palavra redenção, para que os irmãos entendam. O apóstolo Paulo dizendo, redenção é uma palavra tomada por empréstimo no mercado de escravo. A ideia básica é ter a soltura mediante o pagamento do resgate. Ali o escravo ficava ali escravo, ele só conseguia sair se tivesse um pagamento. Aí ele era resgatado. Então, quando nós olhamos para tudo isso, quando olhamos e fala da redenção do Senhor Jesus por nós, Paulo usa essa palavra em referência ao cancelamento da culpa e da condenação dela, decorrente ao livramento da escravidão do pecado, porque o Senhor Jesus, em sua morte, pagou o resgate por nós. Olhamos, o Senhor Jesus pagou o preço, pagou o resgate por nós. Ele deu sua vida para a nossa vida. Ele deu a nossa vida para a nossa salvação, para nós termos vida. Ele pagou o resgate para livrar nós
da condenação. Pagou um resgate para livrar nós o quê? Da escravidão. Éramos escravos desse mundo pecaminoso, dominado pelo Deus desse século. O Senhor Jesus deu sua vida para resgatar a nossa vida da maldição do pecado. Amém, meus irmãos? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos para o verso 26, 3:26, diz assim: mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando observamos o verso 26, podemos observar claramente essa palavra, ó, diz aqui, ó: mas no presente demonstrou a sua justiça. O Senhor Deus demonstrou que é o seu grande amor, sua grande justiça para com a raça humana, a fim de ser justificador. Ele quer ser o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Se você tem fé no Senhor Jesus, o Senhor Deus é o teu justificador. Ele perdoa os teus pecados. Ele quer reinar sobre as nossas vidas. Ele quer estar conosco. Amém? Que nós ficamos no Senhor cada dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 27 diz: onde está escrito? Onde está? Então o motivo de vanglória é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então aqui está a obediência, está no princípio da fé. Pela fé, nós sabemos que o nosso Cristo vive. É filho, é poderoso. Pela fé nós temos um zelo pela sua presença. Pela fé, onde nós vamos? Nós somos conscientes que o Senhor Jesus está conosco. Nós temos que reconhecer pela fé se realmente o Senhor Jesus pode estar ali. Então aquele zelo que nós temos com Ele, tudo é pela fé. Isso é aquele zelo, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo, a minha vida está nas tuas mãos. Você tem um cuidado, um zelo, para que o Senhor continue conosco. Se fala da presença do Espírito do Senhor conosco, o Espírito Santo conosco. Onde se coloca pelos teus pés, o Senhor é contigo. Então nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Então diz o verso 27 e 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aqui diz clara a palavra, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé, independente, a palavra diz claro, independente da lei. A nossa justificação, você se torna um santo, você se torna um salvo pela tua fé. Crendo no Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é vivo, santo e precioso. As boas obras são importantes. Ó, isso aqui é importantíssimo. Muitas pessoas se justificam, mas é uma pessoa boa, só faz o certo, só pratica o bem. Aqui está a resposta. As boas obras são importantes, mas não nos conferem, nem nos assegura a vida eterna. Fazer o bem é bom, mas não nos confere a vida eterna, não nos dá direito para nós a vida eterna. Tem pessoas que vão morrer uma pessoa tão boa, mas que adianta, sabe que Jesus como o Senhor não é salva. Então aqui está o lado correto, as boas novas. Aleluia. Claramente, as boas obras são importantes, mas não nos conferem, nem nos asseguram a vida eterna. Somos salvos somente por confiarmos naquilo que o Senhor Deus fez por nós. Somos salvos somente por aquilo que o Senhor Deus fez por nós. Vamos fazer Efésios 2, verso do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça. Olha aqui, ó. Vocês são salvos mediante a graça, a presença do Senhor, por meio da fé no Senhor Jesus. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de nós, é um chamado do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O verso 9 diz, Efésios 2 e 9: não por obras, que as pessoas se justificam, eu sou uma pessoa muito boa, e só faz o bem, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha tirar vantagem desse lado. Verso 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Somos criação do Senhor Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. As boas obras cabe cada ser humano fazer, mas não está a salvação. A
salvação está exclusivamente em crer no Filho, em crer no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Podemos observar, glorificado e poderoso, verso 30, diz assim a palavra: Deus é Deus apenas o Deus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. O Senhor tanto é Deus dos judeus, como Deus das demais nações, que são o povo gentio. Verso 30, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, que falam judeus e não judeus. Existe, então, esse verso é claro e objetivo, ó. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, os que são circuncidados, que não circuncidados, um só Deus. E se olhamos para a palavra, então, aqui, um só Deus, recorrendo ao primeiro artigo da fé judaica, o Senhor é um só Deus. Deuteronômio 6, verso 4, diz a palavra: ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Quem é o Israel hoje do Senhor? A igreja. Amém? O Israel do Senhor Deus hoje somos nós. Israel se fala povo do Senhor Deus. E quem é o povo de Deus? É aqueles que dedicam aos olhos do que vive rei. Hoje nós somos Israel do Todo-Poderoso. Amém? Onde o Senhor reina? Sobre o seu Israel, sobre o seu povo. E nós somos Israel do Todo-Poderoso. Paulo sustenta que há somente salvação para judeus e gentios, igualmente, a saber, a fé em Jesus Cristo. Amém? Então isso aqui é importantíssimo, que Paulo sustenta que há somente salvação, tanto para judeus quanto gentios, igualmente, a saber, a fé no Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. O único meio de salvação, a única pessoa que pode nos justificar para sermos salvos, somente Jesus, o Senhor. Colocamos em pé. Senhor Deus, perante os teus olhos, Senhor, por tudo eterno. Tua presença é glória, tua presença é poder. Obrigado por tudo, Jesus. Quero abençoe sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Manifesta sobre todos eterna a tua glória. Manifesta sobre todos eterna a tua virtude e poder, para a glória do teu nome. Confirma, preciosa, a tua grande bênção na vida do teu povo, do teu Senhor. Que para a glória do teu nome, que todos vão ser abençoados, fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Abençoa poderosamente, eterno, todos quantos deram crédito à tua santa palavra. Que eles possam reconhecer o teu Santo Filho, o Senhor Jesus, sendo salvos para a glória eterna. Assim confirma essa palavra a todos quantos deram crédito, que tenham ser vidas transformadas e abençoadas, para a glória do teu nome, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho poderoso, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Por isso, os avisos. Salve, irmãos, com o Senhor Jesus. Vamos para os avisos semanais. Segunda-feira, oração e ensaio das crianças. Os irmãos vêm trazer as crianças para ensaiar. E oração também. Os irmãos vêm tirar um período de oração aí, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Tem oração na segunda, na terça. E quarta-feira vai continuar um estudo sobre o livro de Atos Apóstolos. A gente vai ver até onde a gente consegue ir. Vou tentar dar uma resumida mais geral. A gente vê até onde a gente consegue parar. E para a próxima semana, ser as perguntas. Para ajudar